Bom dia! Sexta-feira, o último dia das aulas tema, e eu queria apresentar para vocês agora a nossa segunda e última poetisa, Cecília Meirelles. Eu costumo dizer que a Cecília Meirelles ela é o ponto fora da curva na questão da indagação, sabe, do questionamento. Cecília Meirelles é a mulher que vai trazer ali a alma, não sobrecarregada de sentimentalismo, tá? Mas assim, a reflexão sobre a alma, sobre a existência. Ela vai reconhecer, por meio da literatura, que esse mundo é passageiro, que é rápido, fugaz, e a gente vai se identificar com os eu líricos dos poemas da Cecília Meirelles, porque essa incompreensão, essa passagem demasiadamente rápida do tempo, esse homem conflituoso, confuso nas ações, confuso na sua formação, é bem a nossa cara. Então Cecília Meirelles é a mulher desse século. Então essa aí é a Cecília Meirelles, essa lindeza de mulher. Vamos falar um pouquinho sobre quem foi Cecília Meirelles, então? Que é importante para a gente conhecer a história, né, a biografia dela. Cecília Meirelles nasceu em 1901, gente. Primeiro aí ano do novo século, né? A Cecília Meirelles vai entrar para a história da literatura modernista cerca de 20 e poucos anos depois, quase 30 anos depois. Vai ser uma das primeiras mulheres reconhecidas na poesia brasileira. A importância dela é tal que o mundo estudou Cecília Meirelles. E a linda morreu em 1964, viveu bastante, né? 63 anos viveu a Cecília Meirelles. Ela foi professora, jornalista, pintora, né? Se dedicou à arte além da poesia, tá? Foi a primeira voz feminina brasileira aí na expressão poética, com mais de 50 obras. Cecília Meirelles tem mais de 50 livros publicados. Com 18 anos, ela estreou na literatura publicando Espectros. Olha lá como ela é ligada a essa parte espiritual. Né? Participou do grupo literário da revista Festa, ela participou do grupo católico, conservador, ela fez ali a passagem por todas as vertentes, né? Dessa vinculação. Ela herdou uma tendência espiritualista, a poesia da Cecília Meirelles é bastante espiritual, e também foi contista, cronista, fez literatura infantil, tanto é que muitas vezes a gente assistia Castelo Rá-Tim-Bum, né? E a gente via lá a Cecília Meirelles, o gato lendo. Sobre a formação, né? A pessoa que a Cecília Meirelles se formou, ela fez o curso primário numa escola chamada Estácio de Sá, e ela recebeu a medalha de ouro da mão do Olavo Bilac, cara. Ela recebeu a medalha de ouro da mão do poeta Olavo Bilac, por ter feito um curso com louvor e distinção. Ela era diferente, cara. Em 1917, ela se formou professora na Escola Normal, que é um curso de professorado que não existe mais hoje, que se chamava magistério, né? Estudou música, outras línguas, era muito culta, gostava da parte artística musical, e exerceu o magistério em várias escolas do Rio de Janeiro. Tudo bem? Na literatura, ela estreou em 1919 com o poema e o do livro Espectros, 17 sonetos sobre fatos históricos. Já em 22, na Semana de Arte Moderna, né, ela participou de uma festa ao lado do Tasso de Oliveira, do André Muricy e outros que defendiam as temáticas universais e os valores tradicionais da poesia. Cecília Meirelles tinha aí um fio conservador, embora os poemas dela de maior destaque não são tão conservadores assim. Ela estudou literatura também, folclore nacional, era muito ligada às questões brasileiras, né? Colaborou com a imprensa, escrevendo muito sobre esse folclore que a gente hoje estuda na escola. Tudo bem? O que mais a gente precisa saber da Cecília Meirelles? Fez poesia reflexiva, poesia histórica, né? Mexeu aí com o imaginário do nosso ser interior e morreu aos 63 anos em 1964, contribuindo
muito para nossa literatura. Agora vamos voltar para a apostila, ó, aqui. Página 35, ó, Cecília Meirelles. Nasceu no Rio de Janeiro e aos 3 anos já era órfã de pai e mãe. Talvez, então, essa ausência de pai e mãe fez com que a Cecília Meirelles se empenhasse em crescer como ser humano, né? 3 anos, gente, ela nem teve lembranças desse momento, né? Mas provavelmente isso fez com que ela refletisse adulta sobre a existência. E talvez essa poesia tenha recebido tanto carinho por ela. Ela dizia, vou ler aqui, que por ter perdido os pais tão cedo sabia falar sobre perdas como poucos. Por isso questiona muito, né, a vida, a morte, a existência. Desde muito jovem envolveu-se com a poesia, seguindo profissionalmente por esse caminho como professora de literatura brasileira. Ai meu Deus, se tivesse tido aula com essa tia na Universidade do Distrito Federal. Dedicou-se aos estudos da literatura brasileira até a produção de uma lírica suave, né? Ali uma poesia leve, tranquila, relaxante, ligada à fragilidade da condição humana. Esse homem frágil, conflituoso, que se envolve ali em muitas dúvidas, né? Esse é o homem da Cecília Meirelles. A poetisa trouxe para os seus poemas a musicalidade sugestiva, então parece que a gente está ouvindo dedilhar ali de teclados, de pianos, a gente entra num universo paralelo, né? Isso é típico dos simbolistas, o que faz ser considerado uma nova simbolista durante um período. Claro que a temática não é muito parecida com o simbolista, né? O simbolista era mais fúnebre. Seu grande poder de abstração e a intensa musicalidade dos seus poemas fazem com que muitas obras da Cecília ainda sejam investigadas e interpretadas por estudiosos de vários países, né? A menina órfã de 3 anos do Rio de Janeiro acabou se tornando, então, aí, estudada pelo mundo inteiro por conta dessas características dos seus poemas, né? Aí temos o seu principal livro. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar Romanceiro da Inconfidência. Ok? E aí diz assim: não posso mover meus passos por esse atroz labirinto. Então ela está presa em um lugar atroz, né? Um lugar maldoso, difícil, de esquecimento e cegueira, em que amores e ódios vão. Pois sinto bater os sinos, percebo o roçar das rezas, vejo o arrepio da morte, a voz da condenação. Esse poema aqui parece simbolista mesmo, né? Tem um pouco de musicalidade, tem aí a repetição das consoantes, né? Aliterações e assonâncias, e uma temática ligada então aí a um homem desesperado, né? Ela está em um labirinto, então, buscando sair desse lugar, né? Ela não está muito contente aí com a ideia. Vamos continuar aqui, ó, segunda estrofe. Avisto a negra masmorra e a sombra do carcereiro que transita sobre angústias. Com chaves no coração descubra as altas madeiras do excessivo cadafalso e por muros e janelas o pasmo da multidão. E a partir ali então dos seus olhos ela vê essa multidão, que são aí as janelas da nossa alma, transitando em angústias de um cárcere. Lembra do cárcere das almas, né? Parece realmente simbolista. Agora a gente vai ver outros poemas da Cecília Meirelles. Eu abri aqui um site chamado Cultura Genial, que é muito legal. Quem gosta de arte, literatura, quem gosta de conhecimento, pode acessar esse site. Tem autores, tem poetas, músicos, pintores, e tudo relacionado à arte, à cultura, você pode encontrar nesse site, tá? E aí você vai se instruir mais. culturagenial.com. Bom, aqui a gente tem um poema chamado Retrato. E quando a gente fala de retrato, hoje a gente usa uma outra expressão. A gente usa foto, fotografia, e a gente está até usando selfie, né? E esse retrato, né, me recorda, então, aquelas pinturas que se fazia no lugar da fotografia, quase que se tornava um quadro, né, que representa uma imagem. E o eu lírico desse poema da Cecília Meirelles está diante de si mesmo. E a partir de si,
começa a refletir sobre a existência e o que ele se tornou ao longo do tempo. Então veja que é constante na temática da Cecília Meirelles o olhar para dentro, né? Refletir-se é muito importante. E ela está na frente do espelho, ó, retrato, vamos lá? Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Uma coisa que ela herdou mesmo do simbolismo foi as figuras de linguagem de sonoridade, né? Por isso que a gente ouviu na apostila dizendo sobre musicalidade. Esse monte de S, ó, tá vendo? Essa aliteração e esse monte de A, essas assonâncias, né? Vocês se lembram das figuras de linguagem, aliteração e assonância? Repetição de A, repetição de vogal, repetição de consoante faz a gente ser guiado pela musicalidade. Tá? Então ela herdou mesmo isso do simbolismo. As questões então ligadas às figuras de linguagem é muito parecido mesmo. E também esse ar reflexivo, né? Olhando para o interior do homem. Visto que o simbolista era então uma literatura, era uma escola literária, né? Eram poetas de uma escola literária completamente sentimentalista, né? Até exagerado. É um neorromantismo e agora um neossimbolismo. Então ela está diante de si, olhando para o espelho, né? E vendo que ela não é mais a mesma pessoa. Olha lá, eu não tinha este rosto de hoje. Então o rosto de antes era outro rosto. Ela não se reconhece, porque agora ela está calma, mas pelo restante das palavras, ó, calma, triste, magra, né, pela tristeza não é um calmo de tranquilidade, mas um calmo de resiliência. Né? Parece que ela já aceitou passar pelo que ela viveu. E ela também não tinha esses olhos vazios, nem o lábio amargo. Essa boca amarga na literatura representa muitas vezes rancor, representa ações ruins pelas quais ela passou, e agora ela está experimentando um gosto ruim na boca. Aí ela continua se observando, agora ela desce, né? Ela viu o rosto, agora ela desce. Eu não tinha estas mãos sem força, então ela consegue lembrar de outra época então na qual ela tinha força, né? Ela se movia. E agora ela está tão paradas e frias e mortas, ela chama a mão dela de morta, do eu lírico, né? Então ela quer dizer então que ela está passando, né? Ela já está se sentindo ali velha, passada. Isso não quer dizer fisicamente, porque a gente não tem isso representado, né? Ela era velha, mas pode ser uma alma velha, um espírito doente, morto, né? Eu não tinha este coração que nem se mostra. Em outra época, ela era sentimental, ela tinha um coração que ela mostrava sobre ele. Agora ela está distante desse coração. Eu não dei por esta mudança, então a passagem do tempo rápido, né? Esse tempo fugaz, que é muito... a vida é passageira, e ela não se deu conta da mudança, ela não acreditava nisso, ela não se percebeu mudar. Tão simples, tão certa, tão fácil. Era certeiro, mas que a gente não observa, porque geralmente a gente não gosta de pensar na mudança. E aí, quando ela se depara com aquela imagem, ela faz o questionamento. Olha como esse questionamento é presente, né, na poesia dela. Quando a gente ouviu no começo da aula ou isto ou aquilo, ela também estava se questionando. Devo isso ou devo aquilo? Agora ela vem questionar-se de novo. Em que espelho ficou perdida a minha face? Né? Em que momento eu me perdi? Então, em que momento passou e eu não vi? A minha força, a minha beleza, a minha alegria, a minha felicidade, a minha existência. Em que espelho ficou perdido a minha face? E trazendo para uma reflexão pessoal, você pode não se reconhecer mais hoje, né? A gente passa por momentos de não reconhecimento. A gente se olha às vezes e a gente não vê mais o David. Eu não sou a mesma coisa que eu fui ontem, por exemplo. Hoje eu já tenho outras ideias. E se a gente andar no tempo, eu não sou aquele adolescente. Eu não sou aquele adolescente briguento, respondão. Eu não sou aquele adolescente encrenqueiro que lutava pelas suas coisas. Doesse a quem doesse, né? Hoje eu sou
Hoje eu sou um adulto medíocre. Quer ser medíocre? Mediano. Tá no meio do processo. Eu não sou nem lá nem cá. Nem forte nem fraco. Né? Em que espelho ficou perdido a minha face? Boa reflexão. Choro, né? Fico chorando nem tonto. Vamos ver outro poema aqui? Deixa eu ver. Ah, eu gosto do primeiro aqui, peraí. Vou voltar lá, tá? Eu gosto desse aqui, ó. Motivo. O nome é bem sugestivo, né? Porque é a inspiração que ela tá falando. Eu canto porque o instante existe. É esse momento, vai ser passageiro. E minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Aí essa definição de que o poeta é uma mistura das duas coisas, e ele acaba experimentando diversas sensações. Então ela não é alegre nem triste, ela não se classifica entre felicidade e tristeza, ela é poeta. Então ela sente o que ela quer. Na verdade, o eu lírico sente, né? Irmão das coisas fugidas, não sinto gozo nem tormento, nem alegria, nem melancolia, tristeza. Atravesso noites e dias no vento. Ela deixa-se levar, né? O poeta deixa-se levar em busca do melhor texto. Se desmorono ou se edifico, né? Se eu estou em pé ou se eu estou destruída, se permaneço ou se me desfaço, não sei, não sei. Ah lá, aí o homem confuso, né, que não consegue se delimitar. Não sei se fico ou se passo. Ela não sabe se é permanente ou se é eterna. Meu amor, se esse poema, Cecília Meirelles, tivesse uma comunicação com você, aonde quer que você esteja agora, né? Você ficou. Você é permanente e vai ser permanente para sempre, né? Eu sei que canto, e a canção é tudo. Fazer poesia para ela é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. Então pulsa, né, para sempre o sangue, a asa com ritmo, a poesia que leva, né, que voa. E um dia sei que estarei mudo, morta, mais nada. É a única certeza, então, que ela teria, a morte. Você ficou para sempre. Você morreu em corpo, mas a poesia, sua alma, permanece perto de nós. E eu quero terminar essa aula lendo esse que é um pouco mais, voltado aí, tem umas questões que parece mais ligadas ao público infantil, né? Fala aí de criança e é bem bonitinho. Quando eu li esse poema a primeira vez, eu pensei que podia ser uma reflexão sobre quem ela pensava em ser, né? E no que ela se tornou, na verdade. Ou é apenas uma ideia sobre o que é uma criança, né? A bailarina chama. Esta menina tão pequenina, veja a musicalidade, né? A rima de final de frase aqui e a métrica curta faz parecer ainda mais sonoro, né? Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Olha que bonitinho, parece até uma parlenda, né? Ela não conhece. Tá dizendo que esse é o lírico aí, de quem ela tá falando, né? Ela não conhece, né, nada assim teórico, né? Não conhece, mas ela sabe ficar na ponta do pé. Ela tem o dom de dançar. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não tem a formação, porque é menina, né? Criancinha. Mas tem o dom e mexe para lá e para cá. Não conhece nem lá nem si. Aí a brincadeira com as notas musicais, né? Em duplos versos. Mas fecha os olhos e sorri. Tem o semblante da bailarina. Roda, 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 e a gente começa a imaginar aquela bailarina fazendo o peão, né? Com os bracinhos no ar e não fica tonta nem sai do lugar. Tem ali uma postura de dançarina. Põe no cabelo uma estrela e um véu diz que caiu do céu. Olha lá. Agora uma representação ali do estilo bailarina. Esta menina, agora parecendo música mesmo, como um refrão, né? Repetindo. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Aí vem uma palavra muito importante que a gente usa o tempo todo e não consegue dimensionar o valor que tem um mas. Olha lá. O mas quebra tudo que foi dito, ele vai se opor agora. Mas depois de dançar, esquece todas as danças.
e também quer dormir como as outras crianças. Quer ser bailarina, quer ser alguém, deseja um futuro, está pensando no futuro, projeta, mas na hora de parar, ela é igual a todo mundo. Bom, vamos lá? Terminamos então Cecília Meirelles. É isso. É o show que eu tinha para apresentar. Foi muito bom ser professor de vocês nesse ano, mesmo à distância. Ano que vem, espero ver vocês no nono ano. Tá bom? Que Deus abençoe, que vocês tenham uma boa semana de prova e férias para descansar. Beijos! Até a gente se vê por aí.